Cláudio, esse quadro Vida Longa, pode ter certeza, ele tende sempre a galgar cada vez mais o espaço, o degrau da glória, né? O sucesso é muito grande, temos constatado isso a cada semana. Mas esse tema de hoje, o maior enfoque na nutrição pode salvar 3,7 milhões de vidas até 2025. Isso aí foi comprovado pela Organização Mundial de Saúde. Eu gostaria que o senhor dissecasse esse tema aí, por gentileza. Não, é a questão, Dudu, e como está aí, acho que você pode até talvez ler mais algumas coisas, de que a gente tem que chamar a atenção à Organização Mundial de Saúde, né, de forma compatível com o seu programa. Ela tem no último ano colocado notas bem relacionadas e fortes sobre a questão da alimentação e longevidade. Sim. O que a gente que faz a geriatria e a gerontologia fica contente? Ela tem estimulado os países a verificar o risco dos aditivos nos alimentos, a questão dos ultraprocessados, campanha contra, a gente já falou aqui no programa anterior seu, as gorduras trans, tudo a gente falou, alguns temas colocados aqui no programa, no quadro Vida Longa com você, foi estímulo de matérias que a Organização Mundial de Saúde colocou esse ano. Então, a Organização Mundial de Saúde está muito bem, ela está colocando e alertando a humanidade o quão é importante a alimentação para a saúde, para viver mais, ter uma vida longa saudável. E aí é mais um alerta da questão de um trabalho que ela coloca de forma geral e que estimula a gente a falar em alimentação. E aí o que é que acontece? É importante, e na questão da alimentação, a gente tem vários itens que a gente tem que conversar sobre minerais, vitaminas, as toxinas, os aditivos, a gente já falou aqui sobre alumínio, sobre tudo, e hoje você pediu, a gente tem que falar com algo que é muito importante, que as pessoas às vezes nem conhecem, que são os aminoácidos, foi o que você pediu, e a gente está aqui à disposição para conversar com você sobre esse item, que é um item importante na questão nutricional, para a longevidade, para a saúde das pessoas, e que é pouco comentado, pouco falado para as pessoas, e que tem uma importância muito grande para a saúde, para a longevidade, que é a questão dos aminoácidos na saúde do ser humano. Inclusive, a gente tem captado a sugestão do nosso telespectador, mas vez por outra, quando eu percebo, de acordo com minhas pesquisas, que eu gosto muito de estar remexendo lá na internet, o que há de novo. E o que a Organização Mundial de Saúde traz aqui não é novidade para aquilo que você pratica e para aquilo que você tem dissecado ipsilíteres aqui no nosso programa. Eu vi isso aqui, não é novidade. Você faz isso aqui desde priscas eras, digamos assim. É verdade, mas há realmente uma campanha mundial e a humanidade precisa estar alerta, porque... mas ela tem, dá licença, a Organização Mundial de Saúde tem que fazer esse tipo de coisa, porque não são todos que têm essa preocupação em fazer a coisa de acordo com como manda o figurino, falando popularmente. E isso aí eu tenho dito, e os nossos telespectadores, eles têm constatado que realmente aquele que vai até o seu consultório fazer uma consulta, sabe que realmente a coisa é feita como manda o figurino. É verdade. Mas isso tem crescido e essa globalização, essa preocupação é muito salutar. Então, com esse movimento grande no mundo de comunicação, de transporte de pessoas, o europeu vem com maior frequência para o Brasil. Então, a gente nota uma interferência salutar da Organização Mundial de Saúde, junto a Ministérios de Saúde de todos os países, inclusive em desenvolvimento como o do Brasil, indicando a questão de verificar excesso de alumínio nos alimentos, que antes não tinha, e passou até verificação e agora exigir que aí as empresas venham a diminuir. Isso é importante. E nessa questão particular, a gente tem que aprender tudo sobre alimentação. Precisamos aprender tudo. E na questão do aminoácido que você pediu para falar, que é importante a gente falar hoje, a gente tem que ensinar, as pessoas têm que aprender que nós temos, gente, para uma boa nutrição, a gente tem a questão dos minerais, que as pessoas já sabem, ficam preocupadas com cálcio, ficam preocupadas com magnésio, fósforo, selênio, a gente sabe tudo isso. Zinco, toda essa parte que é importante, já falou aqui antes. As pessoas ficam preocupadas com vitaminas, vitamina B, vitamina D, vitamina A, toda essa questão. Mas a gente tem outro segmento de elementos que é importante para a nutrição, que são chamados aminoácidos. E por que é importante falar sobre os aminoácidos? Os aminoácidos são moléculas, substâncias que participam da produção das proteínas no organismo. Então, elas são, vamos dizer assim, a base da formação das proteínas, do colágeno, da elastina. Então, a gente precisa dos aminoácidos para produzir tudo no organismo. Eles são elementos essenciais. E aí eu falei essenciais, nós temos os chamados também vários aminoácidos, temos os aminoácidos que o organismo produz a partir da alimentação geral e temos aminoácidos que o organismo não consegue produzir. Não, aí quando tem que haver a suplementação. Esse é o detalhe grande para o programa de hoje. Então a gente tem no nosso organismo, ele precisa dos aminoácidos chamados essenciais. Esses aminoácidos essenciais o organismo não
produz. E eles são importantes para várias funções, né? Então, na questão, a gente vai falar, talvez daqui a pouco, a gente vai conversar, você falou de fazer um programa sobre depressão, humor, risco de suicídio. A gente tem um exemplo do triptofano, que ele é essencial, o organismo não produz, um exemplo. O organismo não produz o triptofano e ele precisa dele para produzir serotonina, que é o mediador químico cerebral relacionado ao humor e que serve para toda a função cerebral, inclusive acaba envolvendo até a questão de concentração, memória, a questão do risco de amanhã ter doenças que possam comprometer a função cognitiva cerebral, a memória, o bom funcionamento do cérebro. Então, se você não tiver uma alimentação rica em triptofano, você vai ter prejuízo nisso. Até em tratamentos para depressão. Então, o que acontece? É essencial porque o organismo não produz. E onde é que eu vou achar ele? Suplementação. Numa alimentação saudável. Sim, então a gente também, tem alimentos como a gente tem como a banana, o abacate, que é rico em triptofano. Então a gente tem que falar sobre todos essa questão dos aminoácidos, que eles são essenciais. A gente precisa dos aminoácidos essenciais que o organismo produz para uma boa cicatrização, para a produção do colágeno, para a produção da elastina, as pessoas estão preocupadas com a pele, com os tecidos, para uma boa cicatrização. A treonina é um aminoácido essencial, o organismo não produz, a gente precisa buscar isso. Então a gente tem essa questão todas. As pessoas que fazem atividade física já usam muito aqueles complexos, BCCAA, aquelas questões todas com valina, isoleucina, leucina, para poder aumentar a questão de ganho de massa muscular. Então já tem alguns segmentos da sociedade que fazem uso de suplementos com aminoácidos. Mas você pode buscá-los na dieta. E a gente tem que conversar sobre isso, que é importante. A gente tem vários aminoácidos que têm várias funções. E esses essenciais, eles precisam ser buscados. Porque a falta desses aminoácidos, eles podem trazer para o comprometimento do sistema imunológico. Compromete. Claro. A defesa do organismo, o sistema imunológico. Na criança, crescimento, desenvolvimento, aprendizado, a função do cérebro. Então, a gente precisa ter uma alimentação rica em aminoácidos. E aí, os essenciais, vocês precisam estar atentos a todos eles. A questão é do sistema imunológico para diminuir risco de infecções, viroses, gripes, ou se tiver uma infecção que ela tenha uma resposta mais rápida, mais eficaz, o sistema imunológico evitando problemas autoimunes, problemas cânceres que podem surgir, a gente tem todo esse sistema que envolve em tudo isso. A questão, nós temos que colocar, que é importante para o rendimento físico, para que a pessoa amanhã tenha uma disposição física na atividade física ou até durante o processo de envelhecimento, evitar fragilidade, quedas, osteoporose. As pessoas não sabem, pensam só que o osso só possui cálcio, e precisa da vitamina D. Não, o osso ele tem também a base proteica, ele tem também aminoácido, ele tem a composição que também é importante. Então, é importante lembrar que para a produção de um sistema ósseo seguro, forte, também você precisa de aminoácidos. Então, a gente precisa ter essa alimentação ampla e rica para atender toda essa necessidade. E aí, o que é que acontece? As pessoas que estão, às vezes, querendo controlar peso e manter uma boa saúde, uma boa disposição. A carência, a falta dos aminoácidos essenciais, os essenciais, eles podem levar a chamada, que a gente já falou, já fez um programa sobre isso aqui, a chamada fome oculta. As pessoas podem ter também, Ludwig, a chamada fome oculta. A pessoa carente de determinado aminoácido, ou até está consumindo, mas ela consome, mas também gasta com rapidez. O organismo está... Não tem uma absorção também. Tem a alimentação, a ingesta é insuficiente para a demanda. E aí a pessoa acaba ficando insuficiente. O organismo começa a procurar. E aí essas pessoas, às vezes, de forma errônea, até pessoas, a gente vê jovens de 17 anos, adultos jovens de 23, 24, 30 anos, mulheres querendo controlar peso, às vezes chegando no consultório e com a dieta que é errada, às vezes exagerando a dieta, tentando a dieta até natural, mas aí não sabem direito. E aí o que acontece? Podem estar com a carência de um nutriente que é difícil detectar. No dia a dia não se fazem a dosagem dos aminoácidos, é raro fazer isso, investigar. E as pessoas podem estar carentes de um aminoácido e essa fome oculta levando ao aumento de peso. As pessoas aí com dificuldade de perder peso. E aí o que acontece? Continuam com a dieta restringindo calorias e não tendo É uma espécie de um efeito inverso, a pessoa faz a dieta para emagrecer e na realidade acaba engordando. Por quê? Porque ela fica carente de nutrientes e essa carência faz ela ter uma compulsão maior. Mas como é que a pessoa faz essa dieta? É por conta própria? É porque eu não acredito que haja um acompanhamento médico e que oriente dessa forma. Eu acredito que as pessoas estão se automedicando, estão tomando iniciativas sem uma consulta prévia. Isso. O que é que a gente tem crescido? Então, a gente tem crescido nesse mundo da comunicação, nós temos os efeitos colaterais.
tudo que é ofertado ao ser humano em demasia tem efeitos colaterais. E no mundo da comunicação, com muitos vídeos em YouTube, em Face, Instagram, muita informação, a gente às vezes tem muito não profissionais de saúde trazendo informações polêmicas para aumentar visualizações, às vezes até profissionais de saúde polemizando informações e às vezes não traz a informação de forma correta ou traz ela truncada, parcial. deturpada. E a verdade, verdade. parcial é uma mentira. Então a gente tem que às vezes complementar e dizer, mas se fizer passar, eu vou fazer o porém, e esse porém não é dito nesses vídeos, então a gente tem que estar falando a verdade. Então o que é que acontece? É importante fazer uma alimentação bem feita, procurar o profissional, fazer uma avaliação laboratorial, se preciso for, para saber sobre os nutrientes. Hoje pode dosar, inclusive até aminoácidos pode fazer dosagens. Tem distúrbio genético que pode trazer alterações de aminoácidos que as crianças podem ter. Tem que avaliar tudo isso, faz cromatografia de aminoácidos, se faz, para verificar se tem algum distúrbio genético na questão de produção dos aminoácidos, e aí você tem a necessidade de uma suplementação maior. Então, tudo isso é feito para que realmente possa se garantir uma boa nutrição e um bom desenvolvimento, rendimento ou manutenção do ser humano de forma saudável. E isso tem que ser feito profissionalmente. Não adianta ficar tentando adivinhar ou pegar informação de forma aleatória. Você tem que procurar informação segura e individual. Você é um ser humano único, você precisa de uma orientação para você. A orientação do vizinho pode não servir para você. Claro. Então, a suplementação do vizinho, do amigo, da pessoa lá da internet pode não servir para você. Então, é importante alertar isso. Você vê que cada um de nós, cada pessoa tem uma digital diferente. Tem uma digital. De qualquer maneira, Luiz, para deixar o programa produtivo e a gente trazer informações que possam ajudar no dia a dia, não deixando de alertar a importância da avaliação profissional pelo profissional de saúde que deve ser feito pelo indivíduo, a gente tem que deixar um alerta sobre a questão de nutrição, na questão dos aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais que são aqueles que o ser humano não produz. Que não produz. Tem vários, né? A gente falou da treonina, do triptofano, tem vários outros, né? Então, que é a metionina, que tem suas importâncias, todos eles que é bom para a imunidade. Então, a gente tem tudo isso. O que é que acontece? Você pode colocar e buscá-los tendo uma alimentação, a dica é uma alimentação variada. Não deixando de ter as fontes de proteínas animais, elas geralmente têm, porque os animais, para produzir seu tecido, eles acabam comendo vegetais de forma variada e eles vão ter aí um quantitativo de aminoácidos que pode ajudar os essenciais na produção. O leite você vai ter, no ovo você vai ter, nas carnes você vai ter. Leite de derivados. Agora, quem tem problema de intolerância? Pronto. Aí o que é que acontece? Você tem as alternativas vegetais. Nem todos os vegetais, aí é onde está o problema. Nem todos os vegetais têm os aminoácidos essenciais. E aí as pessoas às vezes fazem dieta com uma prioridade vegetal, né? E às vezes fica carente de algum aminoácido essencial. Então a dica em relação aos vegetais. A gente tem um vegetal que ele recebe pouco agrotóxico, porque tem poucos insetos, há uma necessidade pequena de defesa para ele, que é o chamado grão de bico. Então o grão de bico ele é rico nos aminoácidos essenciais. O grão de bico, ele recebe pouco agrotóxico e ele é saudável, mas é pouco utilizado na dieta no dia a dia das pessoas. O amaranto também é muito bom, a quinoa também é rica em aminoácidos essenciais. Então, alguns vegetais, eles trazem, é importante as castanhas, as nozes, então elas têm aminoácidos essenciais e do lado vegetal... Principalmente a castanha do Pará, que você não pode também fazer um uso dela de forma assim atabalhoada, abusada, porque ela é fortíssima naquele... Não é aminoácido. Me ajude aí que você... Você está dando ali, você está dando ela tem muito óleo, ela é oleosa e ela pode engordar, ela é calórica. Então, é calórica. É calórica. Então, diferentemente da castanha de caju. Todas as castanhas. Todas elas. Todas elas. Então, castanhas, você tem que ter cuidado com o quantitativo. Né? Você não precisa abusar. Mas é importante, ela vai trazer alguns minerais, selênio. Rica em selênio. Selênio. Você queria falar no selênio. Selênio. A questão do selênio da castanha do Pará, que as pessoas têm um modismo hoje de utilizar 2 castanhas do Pará por dia. Isso não faz mal. 2 castanhas, realmente o excesso pode trazer uma intolerância gastrointestinal, o excesso de óleo da castanha, você tem um distúrbio gastrointestinal e pode também o aporte calórico excessivo aumentar peso. Então tem que ter cuidado com isso. O amendoim, olha, tem uma semente que é muito boa e é rica em aminoácidos essenciais. E não é cara e as pessoas usam pouco. A semente do girassol. A versão para ser humano já descascada. A semente do girassol, ela é uma alternativa muito boa para você suplementar a sua alimentação. Você pode colocar sempre uma quantidade razoável na alimentação. Uma colher de sopa, pode. E a semente de girassol é rica
em vitaminas e minerais e tem aminoácidos essenciais também, importante para o desenvolvimento do ser humano e manutenção dos seus tecidos, favorecendo o crescimento e também a manutenção do corpo como um todo, sua saúde. Então, a longevidade requer um carinho grande. A gente tem que evitar os excessos e selecionar qualidade. Então não adianta comer muito, o segredo é esse, e até para viver muito já está provada, a restrição calórica ela deve ser feita com carinho e conhecimento. Então nos estudos de gerontologia sobre envelhecimento humano, que é o segmento realmente específico, especializado na questão do conhecimento humano, já está comprovado nessa parte que a restrição calórica aumenta o tempo de vida, mas ela deve ser feita com carinho, cautela, para evitar uma desnutrição de forma seletiva que traga prejuízo à sua saúde e possa permitir o surgimento de doenças que traga sofrimento ou abrevie seu tempo de vida. Então, o segredo é fazer isso com muito carinho, com muita orientação. Doutor Cláudio, muito obrigado por mais um programa.